Antes de começar a oração desse vídeo, quero deixar aqui no primeiro link da descrição um e-book com 10 passos importantes de como você ter uma família abençoada e estruturada, filhos bem educados e as finanças organizadas. Corre lá nesse link e adquira o e-book. Bom dia, graça e paz. O texto que nós vamos ler hoje está no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, dos versículos 8 ao 11. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Esse texto fala a respeito de uma carta, que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. E aqui Paulo, ele fala a respeito de uma tristeza. E ele faz uma distinção, bem profunda, comparando a tristeza que é da vontade de Deus, que está conforme os padrões, os princípios de Deus, em relação a uma tristeza do mundo, que não está conforme os princípios de Deus e que produz morte. Paulo diz que a tristeza, que é da vontade de Deus, e a dor emocional, traz um arrependimento, traz a transformação da mente, a transformação do comportamento. E os coríntios, eles receberam, essa repreensão de Paulo e se conscientizaram dos seus pecados. Paulo quis que eles reagissem com arrependimento e buscassem ao Senhor, pedissem perdão e fossem transformados. E era isso que a tristeza, que é da vontade de Deus, produz em nós. A reconciliação e o desejo de uma vida santa. A tristeza que é da vontade de Deus, ela nos leva à salvação. Porém, a tristeza do mundo não produz o arrependimento, centrado em Deus. Temos também 2 exemplos na palavra de Deus em que nós podemos ver a respeito dessa tristeza. O primeiro exemplo que eu me lembro aqui é a respeito de Pedro, quando ele negou Jesus. A palavra diz que o Senhor falou para ele: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E Pedro achou que não, que jamais negaria o Senhor. Porém, Pedro negou a Jesus, e aí quando o galo cantou, a palavra diz que ele se lembrou do que Jesus havia dito. E saiu dali, daquele lugar que eles estavam, e ele chorou amargamente. Ele se entristeceu, ele chorou, aquilo causou um arrependimento gigantesco em Pedro. E uma outra situação que nós também podemos citar foi Judas. Judas também traiu o Senhor, entregando ele aos soldados. Mas, porém, quando ele caiu em si, a palavra disse que ele simplesmente viu que havia pecado, ele jogou o dinheiro, aquelas moedas que ele havia recebido, e saiu dali, foi para um lugar e tirou a sua própria vida.
Então temos aqui esses dois exemplos, uma tristeza que produziu arrependimento em Pedro, e uma tristeza que produziu somente remorso e levou à morte, que foi o caso de Judas. Para nós cristãos, não é suficiente apenas sentir remorso ou apenas ficar se lamentando a respeito dos nossos pecados. Se o nosso arrependimento não nos levar à transformação, isso se torna um simples vitimismo ou um simples lamentar. Mas aquele que sente tristeza, a tristeza que é da vontade de Deus, aceita a repreensão do Senhor, aquilo que está na sua palavra, percebe que pecou, que transgrediu o padrão de Deus, os princípios de Deus, e admite humildemente a sua falha, pede perdão e se volta novamente para os princípios do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, Pai, queremos aqui te agradecer por esta palavra, agradecer a Ti, porque o Senhor tem nos ensinado a respeito daquilo que produz em nós transformação, salvação e vida, e também a respeito daquilo que produz em nós um simples remorso que leva à morte. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ser despertados para Ti, Senhor, e que possamos mesmo nos entristecer a cada vez que percebemos que estamos, Senhor, tendo atitudes que são contra os princípios da Tua palavra. Quando nós pecarmos, ó Deus, que nós possamos cair em si e nos arrepender humildemente na Tua presença. Que este pesar venha sobre o nosso coração, de forma, Senhor, que possamos nos humilhar diante de Ti, reconhecer, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros, e que essa tristeza, Senhor, possa transformar as nossas vidas, que essa tristeza, Senhor, nós possamos reconhecer, Senhor, o quão falho nós somos diante de Ti, Pai. Nós não queremos simplesmente sentir um pequeno remorso e daqui a pouco estar cometendo o mesmo erro novamente, porque sabemos que isso nos leva à morte espiritual, Senhor. Queremos, ó Deus, ser impactados e transformados através da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo traga revelação sobre nossas vidas, traga em nossos corações aquilo que nós precisamos, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém.